A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Glórias ao nosso Senhor. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada
que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, abençoado. Saiu aqui. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua presença, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glória, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, vamos aguardar continuidade aqui. Vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao nosso sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Oração de número 1, e lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas.
Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias e glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Jesus falar no seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde ele estiver. Glória ao nosso Senhor, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio do primeiro rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do livro para a sua meditação. A meditação do rebanho. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao livro de Filemão. Contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo antes, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o argimentou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora mais um rebanho. Rebanho de número 10 par e rebanho de número 9 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos.
sorteio do capítulo do livro de Salmos. Esse mesmo. Capítulo 1 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: Os justos e os ímpios. Contém 6 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e todo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Um rebanho, rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Judas. Contém 25 versículos, que diz assim: Exemplos da punição dos ímpios. Versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não aguardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo entregado a prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não o contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. De 2 Samuel. O sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de 2 Samuel. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 23 versículos, que diz assim: Davi e Ziba, versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Davi passado um pouco além do dobrando o cume, eis que lhe saiu do encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes fazer com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu e tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Glórias e glórias ao meu Senhor. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco,
9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar com os nossos recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque quem, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei também agora ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Senhor Deus, Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver, onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro, do capítulo, capítulo 7 do livro de Provérbios. Capítulo 7 do livro de Provérbios contém 23 versículos. Mais advertências contra a mulher adúltera. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos criar mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim: a misericórdia do Senhor. Versículo 12, 13, 14 e 15. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após assim uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 4 par e rebanho de número 3 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Tito. Livro
de Tito. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos que diz assim: as recomendações particulares, as saudações finais, a bênção. Versículo 12, 13, 14 e 15. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Cenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que tornares infrutíferos. Pois o que se acham comigo te saúda quanto a nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 2 Reis. Capítulo 6 contém 33 versículos, que diz assim: Eliseu faz flutuar um machado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. E o livro sorteado para a meditação é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Esdras. Capítulo 1 do livro de Esdras contém 11 versículos. O decreto de Ciro, versículo 1, 2, 3 e 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus, como ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugares que habita o homem deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dadas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Meus irmãos abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Leia em Mateus 25, de 31 ao 46. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Atenção, todos os políticos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores vão estar voltando das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar a eles as suas ofertas. E com a sua oferta de cada município, cidade, feita por moradores, independente do valor, sendo ela R$1 ou 1 bilhão, nos ajuda fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades para eles fazer a oferta deles. Nós vamos dar ajuda de 2% a
100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do seu segmento de fé religioso, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Confira em Mateus 25, de 31 a 46. Entre em contato conosco no privado, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo só eu fiz para entrar no livro de oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora mais uma das nossas 100 denúncias apresentada pelas nossas igrejas virtuais e ministérios. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia é a denúncia de número 81. Atenção! Com as mais de 100 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10, com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e a pessoa que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e que você e os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito. Vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, da Tua igreja virtual, @IG1 318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aí dar início ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O livro é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 15 do livro de Números. Capítulo 15.
Capítulo 15 contém 41 versículos, que diz assim: castigo pela violação do sábado. Versículo 32, 33, 34 e 35. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanharam lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no na guarda, portanto, ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto? Toda a congregação o apredejará fora do arraial. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim: o fruto da luz e a obra das trevas. Versículo 3, 4, 5 e 6. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavra vãs ou chocarices, coisas que é inconveniente, antes, pelo contrário, ação de graça. Sabeis, pois, isto: nenhuma incontinência é o impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos entregue com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo sorteado. O capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim: o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Versículos 7, 8, 9 e 10. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça ao que parece, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos, que diz assim: o anúncio do chamamento dos gentios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em reilas de arados e suas lanças em padadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó contém 26 versículos. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. E o livro é o capítulo é o capítulo 45 do livro de Ezequiel. 45, o capítulo 45 contém 25 versículos que diz assim: a repartição das terras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando, pois, repartirdes a terra por sorte em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados, e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá um redor, uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes ministros dos santuários que dele se aproximam, para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Livro de Filipenses, vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 contém 30 versículos, que diz assim: ação de graça e súplicas em favor dos filipenses. Versículo 3, 4, 5 e 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. 21 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 4
do livro de Juízes. Capítulo 4 do livro de Juízes contém 24 versículos, que diz assim: servidão sob Jabim, rei de Canaã. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, portanto Jabim tinha 90 carros de ferro e 20 por ano os oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 38 do livro de Êxodo. Capítulo 38 contém 31 versículos, que diz assim: o altar do holocausto, versículo 1, 2, 3 e 4. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia de 5 côvados, era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiro. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, o qual chegava até ao meio do altar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio agora do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 21 do livro de 1 Reis. Capítulo 21 contém 29 versículos, que diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote e o Jezreelita possuíam uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote. O Jezreelitas lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas.
Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidades, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora aqui ao sorteio dos 20 números, mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li agora somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Mentaliza agora o número de 1 a 20. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Número 8, Salmos, capítulo 1. Número 9, Judas, capítulo 1. Número 19, 2 Samuel, capítulo 16. Número 7, Provérbios, capítulo 7. Número 3, Joel, capítulo 2. Número 16, Tito, capítulo 3. Número 18, 2 Reis, capítulo 6. Número 10, Esdras, capítulo 1. Número 13, Números, capítulo 15. Número 6, Efésios, capítulo 5. Número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 20, Miqueias, capítulo 4. Número 5, Jó, capítulo 3. Número 17, Ezequiel, capítulo 45. Número 11, Filipenses, capítulo 1. Número 12, Juízes, capítulo 4. Número 14, Êxodo, capítulo 38. E por último, número 1, livro de 1 Reis, capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor. Que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1318 37300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários e início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes,
vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias, aleluia. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade. Agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador. E o meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live.